Eu já estava aqui tirando minhas dúvidas com o nosso convidado, o Dr. Wagner Montenegro, sobre silicone. Hoje vamos falar sobre cirurgia plástica, seja bem-vindo. E a gente comentava aqui o quanto que muitas vezes os pacientes chegam no consultório querendo escolher a prótese, mas nem sabem que de fato é mais importante, que é qual o formato da sua mama, né? Na verdade, cada mama, cada paciente necessita de um tipo específico de mama de prótese, para nós obtermos um resultado mais natural, mais bonito, né? Que é o objetivo hoje, né? Aquela onda de mamas gigantes, aquilo lá é exceção. E aquilo faz mal para a saúde, não faz? Sem dúvida. Porque o objetivo é a saúde, né? E a pele, ela tem uma quantidade de volume que você consegue colocar nela sem que ela literalmente abra, rasgue, né? Ela rasga e cai, cede, né? A paciente, quando coloca uma prótese muito grande, essa mama, ela tende a ficar caída, né? Quer dizer, a beleza da mama desaparece. Quando a gente fala em prótese de silicone, acho que a grande maioria das cirurgias é feita justamente na prótese de mama, mas outras próteses também são muito utilizadas, né? A grande prótese que difundiu tudo, né, foi a prótese de mama. Mas hoje, outras próteses, outras regiões do corpo, elas estão sendo beneficiadas com próteses de silicone, né? Um exemplo, essa aqui é uma prótese de glúteo, né? De glúteo? É uma prótese. Mas quando a gente senta, a gente não sente isso aqui no bumbum? Na verdade, quando nós sentamos, nós não sentamos na parte onde fica a parte gordinha do bumbum, tá certo? Essa prótese vai ficar na parte gordinha ou na parte de baixo? A parte de baixo, nós sentamos, na verdade, na perna, no fim da perna, né? E essa é uma prótese redonda, né? Hoje, existem outras próteses que proporcionam um resultado da região glútea, né, do bumbum, muito mais naturais. Essa aqui é um exemplo dela. Essa é uma prótese de glúteo? Prótese de glúteo, que a vantagem que essa prótese proporciona é que o bumbum não fica aquela bolinha redonda, né? Ela fica mais natural. Essa ponta aqui, ela fica na parte lateral, então dá um aspecto mais natural pro bumbum. Tem muita gente que diz, e muitos médicos, cirurgiões plásticos, que não gostam de prótese de glúteo. Porque pode dar problemas, porque ela pode, quando não bem feita a cirurgia, ela pode se deslocar. Na hora de tomar uma injeção, ela também pode ser um fator complicante. Isso é uma verdade ou não? Não é. É claro, esses problemas existem exatamente como existe na mama, né? A mama, ela pode também mudar de lugar, ela também tem as suas dificuldades. Se precisar fazer uma punção também vai dificultar um pouquinho. Mas nada que inviabilize, né, se colocar a prótese. Muito pelo contrário, a prótese de glúteo hoje, ela está muito difundida. O que acontece, na verdade, Kátia, é que os cirurgiões plásticos, a grande maioria, não tinha experiência com a prótese de glúteo. Então preferia não colocar. Preferia não colocar. Eu acho que é uma atitude consciente, né? Hoje, a grande maioria dos cirurgiões plásticos já sabe colocar prótese muito bem, já tem uma experiência grande. Tanto que agora os resultados eles vão cada vez ficando melhores, né? A experiência, né, faz isso. E ela fica cada vez mais difundida. E por onde se coloca a prótese? A cicatriz fica evidente? Ela não fica evidente. Ela fica exatamente na divisão, ali no fim da coluna, entre as duas nádegas. Isso. Então ela fica imperceptível. Fica escondida. E o pós-operatório é difícil? Olha, às vezes dói um pouquinho para sentar. Porque quando nós sentamos, não é o fato de apoiar, mas é que quando nós sentamos, a musculatura, ela estica. Né? Ela estica para nós podemos sentar. Já que a gente tem uma prótese? E a prótese é colocada dentro do músculo glúteo. É dentro do músculo? Isso, por isso que ela fica natural. Né? Então, é como se a paciente tivesse feito muita ginástica e tivesse aumentado. Aumento da musculatura. Pode dar rejeição da prótese de silicone no glúteo? Raríssimo. Eu, particularmente, já uso essa prótese há 20 anos, nunca tive. Nunca teve? Nunca tive. O mesmo acontece com as próteses de silicone de mama, né? A prótese de silicone, ela dá a rejeição, né, entre aspas, a contratura capsular. O organismo, ele
tenta isolar essa prótese, atacar a prótese, ela vai apertando a prótese. Né? E acaba, às vezes, se a paciente não substituir essa prótese, ela acaba deformando a mama. Mas um certo encapsulamento, isso é esperado e é normal, né? É normal. É uma cápsula do tamanho da prótese. Então você vai mexer na prótese e não percebe que que existe essa cápsula. Agora, quando dá um encapsulamento que é um problema, enrijece. Ela aperta, né? Para você ter uma ideia assim. Essa aqui tá molinha, né? Você coloca o dedo, tá molinha. Tá molinha. Quando a cápsula acontece, ela aperta assim a prótese. Daí você aperta, tá dura. Tá dura. A prótese, quando você retira, ela tá normal. Né? Entendi. Mas ela, por ser apertada, é que ela aumenta de consistência. Há uns anos atrás, muito se falava da textura das próteses, né? Que o ideal seria as próteses que tenham uma certa textura. Deixa eu mostrar a diferença das três. Porque nestas próteses aqui, acontecia num menor número de vezes uma rejeição, enquanto nestas a rejeição poderia ser maior. Isso é uma verdade? É verdade. É verdade? É constatado, né? Que a textura, né? Essa aqui é uma textura mais grosseira e essa aqui é uma microtextura, né? Elas diminuem o índice de contratura capsular. É claro que sempre associado a uma qualidade muito maior da cápsula. Hoje as cápsulas, né? Que é essa capinha que contém, né? Aqui eu inclusive abri essa prótese aqui para a gente ver. Esse aqui é o gel. Quer dizer, não vaza, não vai espalhar pelo corpo, nada disso. Exatamente. O que acontece, como ele é muito grosso, o gel, e a capa ela é muito resistente, se eventualmente ocorrer uma rotura, ela leva pelo menos, ela leva mais de um ano para sair da cápsula orgânica. Né? Então, como o ultrassom é feito anualmente, se por acaso se percebe antes de você ter uma migração desse silicone para o gânglio linfático, né, da região em que tem a prótese. Até mesmo porque é um silicone espesso, duro. Ele é muito espesso, ele não é um se líquido. Movimenta. Nunca ocorre uma ruptura tão grande. Né? Quando acontece uma ruptura muito pequenininha. Então, e esse silicone ele sai com muita dificuldade. Né? Então é complicado. Tem um problema com isso. Isso, é bem raro. E isso é uma segurança para o paciente, né? Em caso de rejeição, tem que se trocar a prótese ou aquela paciente não pode colocar uma prótese porque o organismo dela não aceita algo assim? Não, o que nós fazemos é retirar a prótese, se possível, né? Se a paciente tiver uma mama que tem um tamanho razoável, nós retiramos a cápsula que foi formada junto com a prótese e colocamos uma nova prótese. O comportamento é exatamente semelhante, exatamente igual a uma paciente que que está colocando a prótese pela primeira vez. A chance dela ter outro problema é a mesma de qualquer outra mulher? Exatamente, é a mesma. Né? É mais ou menos 3%. Né? Agora, existem alguns fatores que você deve prestar atenção na hora que vai fazer a cirurgia. Você não pode usar luva talcada, porque o talco ele vai ficar lá em volta da prótese e vai irritar o organismo vai interpretar como um corpo estranho. Então, o encapsulamento pode acontecer com uma frequência maior nesses casos? Maior. Chega até 25%. Se usar gaze, a gaze solta o pelinho, que é um tecido, né? Então, se você usar gaze ali no local e não retirar depois, lavando com soro, a incidência de rejeição, né? Entre aspas, que é a contratura capsular, é maior. Entendeu? E existe uma diferença em qualidade de prótese da francesa, americana e a nacional? Olha, assim, a nacionalidade não é o fator limitante, tá certo? Mas cada um tem uma técnica diferente? Não, as técnicas são semelhantes, a tecnologia é semelhante. Mas existem próteses francesas que são boas e francesas que não são boas. As americanas que têm o FDA, todas são boas, né? Existem próteses chinesas, coreanas, e tem as boas e tem as ruins. Então, não que uma nacionalidade faz com que aquela seja uma garantia da qualidade da prótese. As nacionais são boas. Né? Mas não são as mais usadas, né? Não são as mais usadas, né? Mas elas são de boa qualidade, as próteses nacionais. Também não tem problema em relação a usá-las, a tê-las, não? Não tem problema nenhum. Outro assunto que a gente sabe que muitas mulheres acabam tendo dificuldade em entender é o porquê que
para algumas mulheres é importante fazer a troca das próteses de 10 em 10 anos ou 15 em 15, enquanto para outras o corpo não tem um desgaste. Então, a tranquilidade de ficar com essa prótese por mais anos é muito grande. Na verdade, a durabilidade ela está relacionada à prótese. Né? Então, se a prótese ela é uma prótese que tem uma cápsula com várias camadas, né? São feitas várias camadas em cima dela, tem uma elasticidade grande e tem uma textura boa, ela dura mais. Né? O paciente vai fazendo ultrassom ou ressonância magnética. E dá para perceber o desgaste dela. Você não percebe o desgaste, mas você sabe se tem silicone dentro ou se tem líquido dentro, né? Porque o mais frequente é o líquido entrar dentro da prótese, né? Quando tem uma ruptura. O que é importante é o seguinte, quando a paciente tem contratura, que é a rejeição, o que acontece? A prótese fica dobrada, o organismo aperta e ocorrem dobras. Essas dobras, elas se esfregam, a prótese esfrega nela mesma. E aí o desgaste é maior. Daí o desgaste é maior. Não que o desgaste aconteça do nosso corpo em contato com a prótese. Não. Desse nível de prótese aqui, uns 15 a 20 anos, né? Dependendo do tipo de prótese, ela dura. E aí se faz a troca por outra prótese e o risco de uma rejeição é o mesmo de antes. É o mesmo. Não é que a segunda prótese você pode ter um problema maior. Não, é o mesmo. Tem muita mulher que tem medo de colocar silicone, porque no passado, isso há muitos anos atrás, se falava que o silicone podia dar câncer de mama. Depois a gente ouviu algumas pesquisas que diziam justamente o oposto, que as mulheres que tinham silicone, por se manterem mais atentas ao seu corpo, irem com uma frequência maior ao médico, ficavam mais protegidas. Você acredita nessa segunda versão, doutor Wagner? Existem algumas teorias a respeito, né? Uma que é bem interessante é a seguinte, a paciente que tem prótese de mama, em geral tem mama pequena. Então ela tem uma quantidade menor de mama. Consequentemente, a chance de você ter um câncer de mama é menor, né? Esse fator da paciente que coloca a prótese, ela se cuidar mais, fazer ultrassom com mais frequência, também é verdadeira. E tem uma teoria de que se diz que é a seguinte, como tem um corpo estranho ali, o organismo está sempre mandando elementos protetores para essa região. Porque um grande número dos cânceres de mama, eles aparecem e desaparecem naturalmente. O corpo combate, ele não chega a evoluir. Ele nem chega a se perceber, mas existiu, entendeu? Então, quando você tem a prótese, já que o organismo não está acostumado a atacar essa prótese por ser um agressor, quando surge um tumor, ele ataca e mata e ele não evolui. É uma teoria, né? Uma teoria, sim. Aqui é uma prótese de quê? Essa aqui é interessante, Kátia. É a prótese de panturrilha. Ah, de panturrilha? Que nós usamos também na coxa. Na coxa? Isso é interessante porque você nunca ouviu falar. Nunca ouvi falar nisso? Assim pequenininha na coxa? Não, mas tem maiores, né? Existem próteses maiores. Ah, sim, no mesmo formato, mas maiores. na coxa. Olha, essa aqui, a diferença, essa aqui é uma prótese simétrica, né? As duas extremidades são iguais. E essa aqui é uma prótese assimétrica. Aqui é mais gordinha e aqui é mais magrinha. Então, de acordo com a necessidade, se o objetivo é que a parte superior fique mais magrinha, a gente coloca assim. Pode colocar ao contrário, de acordo com a necessidade. E a cirurgia é feita por onde? Na coxa? A cicatriz fica... na coxa. Na coxa, depende da região que vai ser tratada. Mas aí fica como se fosse um músculo bem malhado? A coxa, ela tem um tecido durinho assim, que contém todos os músculos. Nós colocamos a prótese dentro desse tecido, né? Então ele fica no meio do músculo. Então o efeito é de um engrossamento da musculatura. Ah, então não fica desenhado como se fosse um músculo. Não. A gente só aumenta o volume. Então a paciente que tem aquela perna assim meio abertinha, né? Sei, no meio. Separada, nós podemos colocar uma prótese nessa posição na parte superior. Na parte superior interna da coxa. Isso. Na parte inferior, uma prótese invertida. Tá? E a paciente que tem aquela perna, aquela coxa que ela é bem sequinha assim, nós podemos colocar na parte lateral. Para dar um volume um pouco maior. Para dar um refinamento de formato para a coxa.